Uma das coisas que não se pode negar é que o nosso inimigo ele age pelo engano. Então muitas pessoas estão sendo enganadas e as estratégias que o nosso adversário utiliza para agir pelo engano, elas são estratégias de última geração. Estratégias realmente que, se verdadeiramente nós não estivermos pautados na palavra, pautados em Cristo, pautados em Jesus, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento dos tempos e das horas, nós mesmos seremos enganados. E muitas vezes a gente não entende, a gente acha que a gente está fazendo certo, mesmo estando enganado, mesmo fazendo de forma equivocada, a gente acha que a gente está agindo de uma maneira totalmente correta, totalmente assertiva, enquanto que na verdade não é. Essa palavra ela me traz assim, um tempinho, um pouco antes, um tempo atrás da minha caminhada. Nossa, como eu fui enganada. Mas eu fui enganada o engano entrou na minha vida e eu levantava essa bandeira de engano como uma verdade absoluta, como alguém que tinha Jesus, como alguém que andava de acordo com a vontade de Deus, e não era verdade. Hoje eu entendo que não é verdade. Então, hoje, chegar a esse ponto aqui foi uma caminhada longa e de muita desconstrução, de muito abrir mão, de muito orar na mente para que Deus ele pudesse verdadeiramente tirar da minha vida todo o engano. Eu lembro que quando eu comecei a orar na madrugada, eu julgava e condenava todo mundo que não orava. E de alguma maneira eu me sentia muito santa. E eu me sentia superior aos outros que não oravam e que não jejuavam ou que não oravam de madrugada. A mesma coisa foi com os jejuns. Então eu vejo hoje esse meu comportamento muito farisaico. Era eu no passado, eu era um verdadeiro fariseu. Não tem como não dizer que não é. Porque é real aquilo. Então, muitas vezes eu queria aqui expor ao mundo que eu estava jejuando, que eu estava orando de madrugada, que eu acordava, que eu orava, ou que eu lia a palavra. E, ao mesmo tempo, julgava, criticava e condenava muitas vezes até as pessoas que não faziam da forma como eu fazia, como se eu fosse modelo para alguém. Eu não sou modelo para ninguém, gente. Aí a gente chega num momento da nossa vida que entende que o modelo é Cristo. E a solução é Ele quem dá o direcionamento. Eu lembro também que eu congreguei numa igreja, e esse era um entendimento da igreja no geral, e eu entrei nesse pensamento de que só aquela igreja seria salva. E aí eu tinha esse pensamento muito rígido na minha mente, até que um dia eu fui confrontada fortemente. Então só essa igreja vai ser salva, quem não estiver nessa igreja. E era uma igreja que não tinha muito crescimento, a gente não conseguia ver o crescimento dessa igreja. E eu defendia isso como uma verdade absoluta. Só essa igreja vai ser salva, só essa igreja ela é verdadeira. E hoje, para chegar num ponto de entender que a igreja verdadeira de Cristo se movimenta na terra e ela não tem placas. A igreja verdadeira de Cristo, ela se movimenta em vários lugares, em várias denominações, e que estão ali na vida de muitos homens e mulheres fiéis ao Senhor. Aí a gente tem toda essa caminhada para chegar ao momento de entender que Jesus ele não é uma religião. Que a vida toda a gente agrega ao Senhor no título de religião. Ele não é uma religião. Jesus é um estilo de vida.
É o estilo de vida de comunhão, de relacionamento que individualmente cada um precisa decidir viver esse modelo de vida. Obviamente que Ruth, eu defendo que todos devemos ter uma congregação. Isso é bíblico, que todos temos que congregar, porque a gente sabe que o membro fora do corpo ele vai apodrecer. Então eu tenho que me movimentar não em placas e não no sistema religioso. Eu tenho que me movimentar no corpo de Cristo e a partir desse movimento do corpo de Cristo, tendo a minha vida transformada nele todos os dias. E isso foram muitos anos para eu entender hoje o que eu entendo. Mas foram muitos anos criticando, foram muitos anos julgando outros, foram muitos anos condenando, foram muitos anos não amando, foram muitos anos não perdoando e dizendo que eu vivia um evangelho. E eu fazia exatamente tudo contrário àquilo que o próprio Cristo me diz para fazer. Que era amar, que era perdoar, que era ter compaixão dos outros, ser bondoso. Ele deixou o exemplo pra gente. Ensinar, orar pelas pessoas. E eu não fazia nada disso, porque eu me achava acima do bem e do mal. Meu Deus, quanto engano. E lamentavelmente, a igreja de Cristo, ela vive nós cristãos. Eu não vou nem colocar a igreja de Cristo porque vai estar equivocada aqui, porque a igreja de Cristo real, ela não vive no engano. A igreja de Cristo, a noiva que se movimenta na terra, ela não vive no engano. Ela tem exatamente a visão de Cristo, a visão do Senhor, a visão do reino, a visão de relacionamento com Deus. Porque é esse o nosso destino, estarmos com Ele e vivermos com Ele a eternidade. Tem muita outra coisa que eu também percebi no decorrer da minha caminhada, é que a igreja, ela passou por um processo que ela ficou viciada. E eu vivi esse processo também do vício. Que tipo de vício? O vício de somente ouvir e não praticar. Eu vejo isso, eu falo dentro da minha história de vida, todas as histórias que eu falo, eu gosto de olhar para mim, para minha história, como um exemplo, não um exemplo, digamos assim, um exemplo adequado, não, um exemplo inadequado, muitas das vezes, que foi movida por muitos enganos, por não entender questões básicas da batalha espiritual, por não entender questões básicas da palavra. Então eu passei muitos anos viciada em ouvir pregação, ouvir palavra, ouvir pastores, e ouvir uma mensagem daqui, ouvir uma mensagem dali, ouvir profecia, e ouve, só que aquilo, ele não se tornou uma prática na minha vida, até que eu entendesse que o ouvir eu preciso ouvir e praticar, e a Bíblia nos orienta a isso. Olha só quanto tempo a Bíblia foi escrita e já estava nos dando essa orientação do real aprendizado. Porque o que acontece? O aprendizado, ele se estabelece a partir do eu estou estimulando a mente com algo que eu ouvi, e para esse aprendizado se concretizar, eu aplico, eu coloco em prática. E quanto mais eu aplico, mais experiência eu adquiro, mais segurança eu tenho, mais condições eu tenho de repassar esse ensino, repassar tudo aquilo que eu um dia fui exposto, agora eu vou aplicar. Sendo que na realidade, a grande maioria das vezes, eu vou tirar, como eu já falei, minha vida, por exemplo, eu só ouvi. Eu não conseguia aplicar nada, eu não conseguia aplicar nem para orar em alguém que precisava.
Eu não conseguia aplicar na minha própria vida, porque eu só estava ouvindo. Eu vivi numa condição de ouvinte da palavra por muitos anos, sem aplicar nada, sem praticar nada. E vou repetir o que eu já falei. Não aplicava o perdão, não aplicava a misericórdia, não aplicava a compaixão, não aplicava a bondade, não aplicava nada. Não aplicava o ensino, mas eu queria só conhecer. E a gente vê muitas vezes que dentro de tudo isso que nós estamos falando, tem um engano. E é exatamente por isso que nós precisamos ter muita clareza e consciência daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós fazemos e daquilo que nós recebemos. Porque tudo tem que passar pelo filtro, o filtro da palavra. Entenda neste dia, no seu espírito, tudo que você recebe precisa passar pelo filtro da palavra. Porque se não passar pelo filtro da palavra, você pode estar sendo enganado. E um engano gera outro engano, e gera outro engano, e a pessoa fica distante de um relacionamento com Deus, achando que é melhor amigo de Cristo. E muitas das vezes não é verdade. Porque a Bíblia fala claro que um abismo chama outro abismo. Você já parou para pensar que um abismo ele nunca vem sozinho? Uma questão, alguns conflitos, um acidente, uma briga, alguma coisa assim, do ruim, nunca vem só. Ele sempre traz algo para acrescentar. Então, como igreja, como noiva do Cordeiro, nós precisamos ter a nossa mente, orar pela nossa mente, usar o filtro da palavra de Deus, até uma simples profecia que você receba do eis que eu te digo, o Senhor, quando Ele fala conosco, Ele não fala fora da palavra, Ele fala dentro da palavra. Então o que é que nós precisamos fazer nesse mundo onde nós estamos numa batalha cerrada espiritual? Orar, Efésios 6, dá lá as armaduras de Deus. Mas eu gostaria de, nesse momento, chamar a atenção para uma armadura que eu preciso todos os dias colocar, que é o capacete da salvação. O capacete da salvação que vai me dar a certeza, a convicção de que eu estou caminhando com Cristo, de que eu estou me relacionando com Cristo, de que a minha vida é cristocêntrica, de que tudo que roda, que me rodeia, que está perto de mim é Jesus, que eu quero todo o tempo estar com Ele, que a minha vida precisa estar pautada nos princípios da palavra, que eu não posso quebrar regras, porque se eu quebrar princípios ou regras, esses princípios e essas regras que eu quebro, elas vão me quebrar. Só que nisso entra o nosso inimigo. E ele não tem piedade, ele é mau. Ele é a própria personificação do mal, das trevas. Ele não tem piedade de ninguém. E ele não tem piedade de você, de mim, da minha casa, da sua casa, da minha família, nem da sua. Ele peleja para que a gente possa ser enganado, e a partir de muitos enganos, que Deus o livre, Senhor, tenha misericórdia, a gente venha a perder o alvo principal de toda essa batalha, que é a nossa alma, é a nossa família, os nossos, a nossa casa. Então hoje, eu dentro de todas as construções e desconstruções que eu precisei fazer de engano que vieram na minha vida, hoje eu luto pela minha salvação, de verdade. Hoje eu me preocupo todo dia, Senhor, eu quero ser salva, o que eu posso fazer para eu garantir a minha salvação em Ti? Eu quero estar grudada na cruz, eu quero estar grudada em Cristo. E eu confesso que hoje o meu principal objetivo é estar com Jesus e ser salva.
E a minha preocupação é que o meu filho não fique de fora. E todo tempo eu digo, Jesus, salva meu filho, salva minha casa, salva minha família, salva os meus. Porque uma vez que eu entendi que eu vou viver eternamente com o meu Senhor, com o meu amado, com o meu eterno pastor, eu não quero ir sozinha, eu quero que as pessoas, que a minha casa, que a minha família, com o meu filho, que as pessoas entendam isso, que Jesus Cristo é o caminho para nós estarmos na presença do Pai. E hoje eu tomo para mim as palavras do apóstolo Paulo, que fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, que diz assim: antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Eu adotei isso para minha vida. Eu adotei isso e eu quero isso para minha vida. Eu digo, Senhor, não deixa, Deus, que a minha fala, que a minha voz, ela venha ministrar aos outros em algum momento na minha vida, eu venha ser reprovado a ponto de não estar preparada para subir contigo. Eu não quero, eu quero todo dia eu quero mais de Deus, eu quero garantir a minha salvação, buscar minha salvação, a minha casa e dizer ao mundo que Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Então, se você não tem certeza da sua salvação, hoje é um excelente dia, um excelente momento para você dizer: Jesus, eu confesso que eu sou pecador. Eu confesso que eu pequei, que eu tive uma vida dissoluta, mas assim como aquele filho que um dia foi e gastou todos os dividendos do pai numa vida dissoluta, ele voltou e ele foi recebido. Jesus está aqui para receber você nesse dia que se chama hoje. Então, nesse dia que se chama hoje, você pode dizer: Jesus, eu me arrependo, assim como aquele filho que foi embora e voltou. Hoje eu volto para a tua casa, aonde você estiver, no seu trabalho, na faculdade, na sua casa, no seu quarto. Você pode dizer, chamar por Jesus, chame por Jesus. Chame por Jesus e diga: Senhor, tira todo engano da minha mente. Tira todo o engano da minha vida, tira todo o engano dos meus olhos, dos meus ouvidos, dos meus atos, que parecem que são de Deus, mas não são. Então você pode agora orar e voltar para Jesus. Volte-se para Cristo. Entregue a sua vida nas mãos dele e reconheça: eu sou pecador, mas nesse dia eu quero me reconciliar contigo, eu quero voltar para ti, eu quero andar na tua presença. E depois, se você fizer isso, independente de onde seja, procure uma igreja, procure uma congregação, procure um lugar onde você possa expor isso de uma forma pública e dizer: eu entendi que eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero Jesus na minha vida. E eu tenho plena convicção que haverá uma festa no céu quando você, eu e todos nós nos arrependermos. Porque eu quero me arrepender todos os dias. Se precisar, eu quero aceitar Jesus todos os dias. Eu quero amanhecer todas as manhãs e dizer: Jesus, eu te aceito de novo. Todo dia, toda hora eu te aceito, porque eu te desejo, eu te quero. Que você possa ter a sua vida, renove sua aliança, sua vida transformada. Renove a sua aliança com o Senhor. E Ele muito mais fará. Ele fará muito mais do que você pode pensar ou imaginar. Não se achegue, porque Ele pode, digamos, porque Deus vai mudar minha história, vai me dar casa, vai me dar carro. Isso é tudo consequência. Primeiro,
Você precisa estabelecer um relacionamento com Deus. Volte para Jesus. Esse dia que se chama hoje é um dia de reconciliação. E a minha oração é que todo engano que esteja na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, possa cair por terra. E você se arrependa dos seus pecados e volte para Jesus. Que Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom do Senhor.